Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. Desculpem. Fé, Vida e Evidências. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso e o tema de hoje é o tempo do fim. Antes de eu falar sobre esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, que nós exaltamos a sua palavra. E nesses minutos e segundos, fica comigo, Senhor. Faça-me de mim o seu servo, para pregar esta verdade no tempo do fim. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Em Marcos capítulo 13, verso 33, fala: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Quer dizer, sempre vigiando, sempre prestando a atenção para os acontecimentos. Em Lucas capítulo 21, versos 29 a 31, e disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quer dizer, você vê que todos esses acontecimentos estão cumprindo-se. Está se cumprindo. Percebe-se que já é chegado a hora do juízo, né? A hora da tribulação. O desejado de todas as nações, na página 634, na página de 1898, ela diz: Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agiram segundo a sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Quer dizer, que Deus não avisa ninguém sem o tempo, a profecia sem ter importância. Em Mateus capítulo 24, versos 37 a 39, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, que é como nos dias de Noé, que era a mesma coisa que nós vemos hoje. Que era Noé pregou 120 anos, e o povo rindo da cara dele. E o povo percebeu quando ele, sua mulher, seus filhos e a mulher de seus filhos entraram na arca, e Jesus fechou a porta. Foi Jesus que fechou. O anjo fechou a porta. Quem é o anjo? Jesus. Fechou a porta da arca e daí as pessoas perceberam quando caiu a chuva. Nossa, Noé pregou 120 anos aquele negócio do dilúvio. Vamos até na arca, viu? Vamos à arca. Quer dizer, ele não deu nem importância dos animais entrando na arca. Ela foi perceber quando choveu mesmo. Aquela chuva que ia acabar com o mundo. Ia acabar com as pessoas aqui da terra, naquele tempo. Então, quer dizer, eles perceberam na hora que estava chovendo e a arca já estava fechada. É como se diz assim, o tempo já acabou, que era de arrependimento. É o que vai acontecer no tempo futuro. Quando Jesus, que era em seu templo, falar está consumado e fechar a porta da graça, acabou. Decidiu-se os casos. Quem aceitou o selo de Deus, aceitou o sábado, terá vida eterna. E quem
aceitou o selo da besta, terá a morte eterna. O desejado de todas as nações, na página 633 de 1898. Os habitantes do mundo antediluviano desviaram-se de Jeová, recusando fazer sua santa vontade. Seguiram após a sua profana imaginação e pervertidas ideias. Foi por causa de sua impiedade que foram destruídos, e atualmente o mundo está seguindo a mesma marcha. Quer dizer, eu falei antes e Ellen G. White escreveu em 1898, que era mais de 600 anos atrás. Em Mateus capítulo 24, versos 12 a 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quer dizer, que pregação que vai ser essa do evangelho, o último evangelho da terra? 144 mil em Apocalipse capítulo 7. Continuação do sexto selo. Porque quando os Estados Unidos porem decreto o dia de domingo como dia de descanso, o sexto selo abrirá. Ele vai ter terremotos, vai ter escurecimento do sol, todos os acontecimentos vão acontecer. O que aconteceu? Ah, Guilherme, mas não aconteceu no passado? Aconteceu. Ali era o juízo dos mortos. Agora, quando acontecer o decreto, será o juízo dos vivos. E vai vir nos 144 mil preparar o povo para a última pregação da terra, o último evangelho da terra, as 3 mensagens angélicas. Mais para frente do vídeo eu vou falar qual que é as 3 mensagens angélicas. E ela continua falando aqui em Desejado de Todas as Nações, na página 633. Esta profecia terá outra vez seu cumprimento. A abundante iniquidade daquela época encontra em seu paralelo nesta geração. Assim será o quanto à predição referente à pregação do Evangelho. Antes da queda de Jerusalém, Paulo, escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo, declarou: em Lucas capítulo 12, versos 37 a 42. E se o pai de família soubesse que hora havia de vir, o ladrão vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Quer dizer, claro que está falando a todos. Todos vão passar pela tribulação, todos vão ser provados, todos serão julgados, todos. Jesus não fala para aquela banda, para outra banda, não, todos. O desejado de todas as nações, na página 632. Cristo deu sinais de sua vinda. Declara que podemos conhecer quanto ele está perto, às portas. E ele diz àqueles que veem estas coisas: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Estes sinais apareceram. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está às portas. Quer dizer, está perto mesmo. Não tem mais muito tempo de espera, não. Em Mateus capítulo 24, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quer dizer, em Marcos capítulo 13, verso 24, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Mesmo paralelismo que era de Lucas.
Aconteceu mesmo, cara, no passado, mas tem dupla aplicação. Vai acontecer no futuro. Grande conflito na página 267. Os 1260 dias ou anos terminaram em 1798, um quarto de século antes. A perseguição tinha cessado quase inteiramente, e em seguida a esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se a 19 de maio de 1780. Cumpriu-se esta profecia. Quer dizer, cara, juízo dos mortos, cara, chegando. Juízo dos mortos. E na página 267 do Grande Conflito, os 1260 dias ou anos terminaram em 1798, um quarto de século antes. A perseguição tinha cessado inteiramente. É a mesma coisa, né? Aí no livro Nosso Primeiro Século, de R.M. Devens, único ou quase único em sua espécie pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis em Nova Inglaterra nos Estados Unidos. Em Massachusetts Spy, o oráculo americano da liberdade Thomas, ele fala: depois do pôr do sol as nuvens novamente subiram e escureceu muito rapidamente. Tão pouco foram as trevas da noite menos incomuns e aterrorizados do que as dos dia. Não obstante haver quase lua cheia, nenhum objeto se distinguia a não ser com o auxílio de alguma luz artificial, que quando vista das casas vizinhas ou de outros lugares a certa distância, quer dizer, que abalou a todos, né? Abalou a todos os povos. O grande conflito na página 307 relata: posto que às 9 horas daquela noite a lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois da meia-noite as trevas se desvaneceram, e a lua, ao tornar-se visível, tinha a aparência de sangue. No grande conflito, na página 308, fala: o dia 19 de maio de 1780 figura na história como dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento como a da uma testemunha ocular não é senão um eco das palavras do Senhor, registradas pelo profeta Joel, 2500 anos antes de seu cumprimento. Aí quer dizer, todos os relatos daquele acontecimento. Aí no grande conflito, na página 333, fala: esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. E no Progresso Americano, de R.M. Devens, ele fala: leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como descreveu o diário do professor Silman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas até o pleno dia, estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens. Um contínuo jogo de luzes deslumbrantemente figurantes se manteve em todo o firmamento. Quer dizer, abalando a todos. Read no Christian Advocate and Journal, 13 de dezembro de 1883. Numa expressão, na verdade, pode chegar à altura do esplendor daquela exibição magnificente. Pessoa alguma que não a testemunhou pode ter uma concepção adequada de sua glória. Dirigir-se-á que todas as estrelas se houvessem reunido em um ponto próximo do zênite, e dali fossem simultaneamente arrojadas com a velocidade do relâmpago. Quer dizer, com a velocidade. Ela foi rápido, né? Aí continua.
No outro livro, Journal of Commerce, de Nova York, 14 de novembro de 1833. É jornal, né? Nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registrou, supondo eu um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã. Um profeta há 1800 anos predisse-o exatamente. Se não nos furtamos ao incômodo de compreender o chuveiro de estrelas como a queda das mesmas, no único sentido em que é possível ser literalmente verdade. No livro Olhando para o Alto, na página 328, as uniões trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência e suas reivindicações não são atendidas, mas mais e mais claro está se tornando que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar a firme marcha de ombreiros iníquos sob o comando de Satanás. Quer dizer, está um clamor tremendo sobre o dia de guarda, o dia de domingo. Está um fervoroso apelo, como nunca antes. Eu nunca vi um apelo dessa maneira. Os governantes, a todos os trabalhadores, quer dizer, estão pedindo o apoio ao domingo. No livro Manuscript Realeses, na página 19, no capítulo 19, na página 382, fala: as fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, perigos provenientes dos poderes de fora e de atuações satânicas por dentro estão por toda a parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. No livro The Reverend Randy Harold, no dia 27 de novembro de 1900, Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos antes que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes aderirem à preparação. Quer dizer, que não tem mais cada profeta tendo revelação, e sim um estudo da profecia. O que aconteceu era no século XVIII e XIX foi a chamada do que aconteceria no século XX. Não, no século XX não, no século XIX mesmo. Entre o século XVIII e XIX. Que o escurecimento do sol, a lua feita como sangue, uma lua feita de sangue, né, o terremoto, que o terremoto não teve, mas vai ter agora no tempo futuro, um grande terremoto. Então, quer dizer, era o chamado do juízo dos mortos, que começou em dia 22 de outubro de 1844. Que começou em 1844. Com o desapontamento dos meleritas, que esperaram Jesus voltar aos céus, nos céus, né, para subir com Jesus aos céus. Mas Jesus não veio. Ele passou de sacerdote para sumo sacerdote, saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. E ali começou o juízo investigativo, que era do juízo dos mortos. A igreja de Laodiceia começou também em 1844 e até a volta de Jesus. O juízo investigativo até a volta de Jesus. Então, quer dizer, estamos passando por um processo do juízo dos mortos. E quando sair o decreto dominical, aí começará o juízo dos vivos. O juízo dos vivos vai até a volta de Jesus.
até praticamente antes da volta de Jesus, no fechamento da porta da graça. Aí vai decidir-se os casos. Quem aceitou o selo de Deus, vida eterna. Quem aceitou o selo da besta, morte eterna. Então, quer dizer, é fácil estudar as profecias, é só você querer. É só você se atentar a estudar as profecias. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para pregar esta palavra, para pregar esta verdade. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!